Olá pessoal, eu sou o Anderson e neste módulo nós vamos falar sobre marketing estratégico. Bem, o marketing estratégico, em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente a noção de segmentação. O que é segmentação? Vamos pensar num grupo de pessoas diversas, cada um com o seu costume, cada um com a sua característica. E vamos pensar que, como por exemplo está nessa figura, que cada um tem uma cor. Um é o verde mais claro, outro é um verde mais escuro, outro é um azul claro. E no meio dessa multidão, desse grupo de pessoas, a gente consegue segmentar esse grupo através das suas características, das suas similaridades. Então a gente vê aí um grupo maior, cheio de cores diferentes. Ele se divide em outros 3 grupos, sendo agrupado por um verde água, um outro verde mais claro ou um azul. Então, esse é um conceito de segmentação, Você segmentar através das características e similaridades de um mesmo grupo. Quando a gente fala de um mercado-alvo dentro do marketing estratégico, a gente está falando de um grupo que a gente quer alcançar. Um grupo com pessoas com características iguais ou similares. Vamos pensar no exemplo anterior, que a gente separou por cores. Nesse caso, a gente tem o exemplo de uma torcida. A torcida de futebol nada mais é que um mercado-alvo. São pessoas que gostam de esporte, por exemplo, que gostam de uma determinada modalidade, como, por exemplo, na foto beisebol. Então, são torcedores que gostam de beisebol. Então, eles têm gostos similares, eles gostam do esporte, então provavelmente eles comprariam produtos relacionados ao beisebol. Então, quando a gente pensa no mercado-alvo, a gente está falando de um grupo que tem características parecidas. Vamos agora em direção ao conceito de diferenciação. Então, quando a gente pensa em diferenciação, a gente tem que pensar que um produto ou algum serviço ele possui características que o diferencia dos demais. Como, por exemplo, a foto. A imagem que está aí para vocês. É uma foto de uma camisa do Corinthians, mas quem vê logo de cara não imagina o quanto ela carrega de diferenciação nesse produto. Ela é uma camisa comemorativa dos 500 jogos do goleiro Cássio pelo Corinthians. Ou seja, ela é uma camisa muito específica, muito especial para os torcedores. Foram feitas apenas 500 unidades dessa camisa, numeradas de 1 até 500. Então ela é muito exclusiva. Pouquíssimos torcedores tiveram acesso a essa camisa. Então ela é um produto muito diferenciado em relação ao portfólio de camisas do Corinthians. Quem conseguiu comprar essa camisa foi um torcedor que se sentiu diferente, sentiu com um produto que tem características diferentes em relação aos demais. Então esse é um exemplo de diferenciação para a gente ter uma noção do que se trata de diferenciação em relação a um produto específico, para um mercado-alvo. Bem, dentro do marketing estratégico, a gente ainda tem o conceito de posicionamento. Vamos utilizar o exemplo da camisa do Corinthians aqui ainda. No marketing, a gente tem os famosos 4 Ps, como preço, praça, promoção e produto. A gente vai falar um pouco mais para frente como a gente utiliza o conceito dos 4 Ps para classificar um produto, como a gente consegue colocar isso para o consumidor. Então, nos próximos módulos a gente vai explanar um pouquinho mais isso para vocês. Bem, para a gente entender tudo que a gente falou aqui nessa aula, vamos pensar nas etapas do marketing estratégico. Em primeiro lugar, a gente tem aqui a segmentação de mercado. O que se trata a segmentação de mercado? A primeira etapa é identificar as variáveis de segmentação e classificá-las. Então, como a gente falou lá no primeiro slide, dentro de um grupo maior, a gente conseguir identificar quais características tornam esse grupo similar e conseguir classificar essas características. Depois, a gente vai para uma segunda etapa, que é detectar os perfis e segmentos resultantes. Então, em relação a um segmento, a gente consegue determinar esse perfil, a gente consegue, por exemplo, definir qual é a idade média, quais são as características de uma forma geral desse grupo. A segunda etapa é a seleção do mercado-alvo. A gente já falou anteriormente que a gente classifica esse grupo através das características similares. Depois, a gente tem que pensar em qual mercado a gente quer se comunicar, para qual mercado a gente quer conversar, qual consumidor de fato. Então a gente falou, por exemplo, dos fãs espectadores de esporte que vão para um evento de beisebol. Ou mesmo os fãs do Corinthians que gostam da camisa do goleiro Cássio. Então a gente seleciona esse segmento e a gente define as atratividades para ele, quais produtos, o que de fato a gente quer comunicar com ele. Sendo possível, como está aí o tópico 4, a gente selecionar esse segmento, a gente definir qual que é esse público, qual que é esse consumidor de fato.
Por fim, a gente tem a etapa de posicionamento, né? Que é identificar os possíveis conceitos de posicionamento para cada segmento e selecionar, desenvolver e comunicar o posicionamento escolhido. Então, depois que a gente já definiu, a gente já selecionou esse mercado-alvo, esse segmento que a gente quer comunicar, nós temos que definir um posicionamento. O que de fato eu quero falar, como de fato eu quero falar com esse grupo, quais características eu vou usar para se comunicar com ele. Então, o posicionamento é a última etapa dentro da segmentação de mercado. Nessa aula nós vimos um pouco do marketing estratégico, como segmentar, como definir o mercado-alvo. Nas próximas aulas nós vamos detalhar isso um pouco melhor para a gente entender como funciona o marketing estratégico.